você falou que você afirmava várias coisas nos anos 80. O que exatamente você afirmava nos anos 80 que agora se confirmou? Para começar, que Marte, no passado remoto, esse passado remoto você pode ir até cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Né? Uhum. Esse é um número que hoje é polêmico, mas é um número até com o qual a NASA trabalha em termos de condições mais favoráveis para a vida em relação ao planeta vermelho. Então eu afirmava o quê? Que Marte realmente tinha sido um mundo igual à Terra, com oceanos, com mares, com rios, com lagos, né? Ou seja, já falava naquela época, condições favoráveis para a vida humana, a partir de uma atmosfera rica em oxigênio. Hoje aqui nós começamos a conversa, né, com o nosso guru aqui na minha frente, falando o quê? Já uma coisa que a gente fala sempre, planeta vermelho. Uhum. Ele não se referiu a Marte de outra forma. Por que, alguém já se perguntou por que, quando a gente olha no céu, numa noite aberta aqui, mesmo dentro de São Paulo, hoje está extremamente luminoso, Marte no nosso céu aqui, mesmo aqui na capital de São Paulo, por que dessa cor? Não sei. A gente fala disso com... Red Planet. Planeta vermelho, sim. Né? Uhum. Agora, o planeta que no passado foi azul, no passado ele foi azul. Igual a Terra. Nós vamos ver uma imagem reconstituída aí pela NASA de Marte como ele era, segundo a NASA, há 3,5 bilhões de anos atrás. É provável que Marte tivesse uma cobertura de água proporcionalmente maior do que a própria Terra tem na atualidade. Agora, esse aspecto, por que o planeta é vermelho? Porque toda a sua superfície, né, exposta, tirando a região das duas calotas polares, onde a gente tem hoje principalmente água congelada, toda a área exposta, né, que dá justamente essa coloração vermelha vista aqui da Terra, é de solo oxidado pela quantidade imensa que o planeta tinha de oxigênio no passado, que quando as condições começaram a se modificar, provocou a oxidação da superfície marciana. Ou seja, se Marte tem essa coloração hoje, é devido ao oxigênio abundante desse passado remoto, quando o planeta realmente tinha essas condições mais favoráveis à vida. Então, existem coisas assim que as pessoas, às vezes, em geral, não teriam nem por que saber, na realidade, né? A não ser quem pesquisa isso mesmo. Mas isso é um ponto básico. O sinal da habitabilidade passada de Marte começa pela cor que a gente vê desse planeta no nosso próprio céu. Porque hoje tem toda essa história lá do Elon Musk, né, que quer fazer uma colônia lá e não sei o quê, porque provavelmente a Terra também vai virar inabitável. Provável não, é o caminho, né? Uma das coisas que se fala é que Marte, como a gente tem ruínas, a gente não tem uma face como a de Sidônia, que foi a primeira localizada. A gente tem várias estruturas gigantescas em ruínas, várias dessas são faces, algumas de forma humana, outras nem tanto. E o Elon Musk, ele sabe disso tudo. E ele quer ser vamos dizer assim, vamos colocar, tem a pretensão, justamente, a partir de toda a condição financeira da própria agência espacial comercial em particular que ele criou, eu não duvido nada, dele no mínimo ter uma posição de destaque dentro das nossas primeiras missões tripuladas a Marte. Agora, Marte nos apresenta hoje um alerta para nós que estamos aqui na Terra, porque Marte hoje pode representar o futuro que também vai ser nosso, quando as nossas condições ambientais, pela própria maneira que o ser humano ainda hoje trata esse planeta, podem gerar em termos de transformação, né? Então, existem uma série de aspectos aí, que aí, esses sim são ocultos, vamos chamar assim, mas não são inacessíveis, que a gente tem trazido também para fazer comentários dentro desse processo todo, né? Caramba, então tem toda essa chance mesmo, né, de os humanos habitarem lá. Isso me leva a uma pergunta que eu já fiz para você aqui nos bastidores, dessa história de que já tem humanos lá em Marte, que rola muito isso na internet, né? Existem coisas que a gente encontra por aí na internet, né? Não só em Marte, mas que na Lua a gente tem milhões de cidadãos levados aqui da Terra para Marte, né?
dentro de comunidades divididas com alienígenas e coisas desse tipo. Então se fala a mesma coisa de Marte, que Marte existiu no passado um programa espacial secreto que propiciou a colonização de Marte pela nossa própria civilização sem que ela saiba. Isso não tem, eu digo de coração, não apresenta a menor base de sustentação. Só pessoas que não têm a menor ideia do que é um programa espacial e o que é necessário para a sua evolução é que podem levar a sério esse tipo de coisa. Agora, é claro que declarações desse tipo, que são feitas por pessoas que eu até conheço, né? A maioria delas no exterior, conseguem um nível de visibilidade a nível de milhões. Né? Porque a verdade é a seguinte, quanto mais, às vezes, é absurdo ou sem base, mais bombástico uma declaração, mais isso vai atrair as pessoas. Né? Viraliza. Só que o problema não é por aí. Né? Eu estou cansado de ver fotos, por exemplo, que... eu já falei de fotos de UFOs, que a gente tem os links, tem divulgado, por exemplo, na órbita de Saturno. Alguns são gigantescos, né? Só que eu tenho como mostrar a origem dessas fotos, né? Da mesma maneira em relação a Marte. O que acontece? Existem coisas que circulam na internet, por exemplo, de fotos de UFOs nas proximidades do Sol. Algumas são verdadeiras, sim, mas a maioria não é. Existem fotos de quadrados, de formas retangulares, que são apenas defeitos digitais do processo fotográfico, às vezes apenas um conjunto de pixels do próprio processo digital dessas espaçonaves de exploração solar, e que são apresentadas como sendo os próprios UFOs gigantescos. Não são, né? Então, é uma questão, né, que a gente tem na internet, felizmente. Ao mesmo tempo que ela propiciou uma difusão de tudo, em termos gerais, de ciência, de tecnologia, de conhecimento, também na área esotérica, na área do ocultismo, etc., sério, também propiciou que qualquer pessoa, né, chegue e crie uma história, que pode ser só um simples caso, entre aspas, de abdução, que tem o mesmo padrão de casos verdadeiros anteriores. Né? Então é importante que a gente tenha esse tipo de discernimento para tentar separar aquilo que é realidade daquilo que não é e que acaba levando essas pessoas a um nível de desinformação, às vezes até maior do que se elas não tivessem contato com nada desses assuntos. Né? Tá, e então, só para a gente entender, o que você afirma hoje exatamente é que existe ainda uma civilização alienígena viva no planeta. Existiu no passado, na superfície, quando as condições eram favoráveis, uma civilização avançada, cujas ruínas aparecem em centenas, literalmente, de fotografias, aí não só da NASA, mas também da Agência Espacial Europeia, com as suas espaçonaves que estão na órbita marciana. Essa civilização, na superfície, a gente tem aquela certeza que ela deixou de existir, como existia, porque isso foi na época que Marte tinha uma condição que você, estando lá, você ia respirar. Sim. Por exemplo. Agora, o que eu falo que hoje continua acontecendo é que o planeta, no mínimo, é utilizado como base. Por esses extraplanetários que nos contatam aqui na Terra e que estão por todo o sistema solar também. Mas existe realmente isso, eu coloco como uma possibilidade no próprio livro, que tenha ocorrido uma espécie de sobrevivência dessa antiga civilização que conseguiu se preservar lá, mesmo em condições desfavoráveis, por exemplo, nos subterrâneos do planeta. Tá? O livro traz também imagens de literalmente aberturas para o interior de Marte. Algumas dessas aberturas fotografadas por exemplo, a 300, 400 quilômetros de altura, nessas regiões onde elas foram encontradas, você não vê o fundo. Não é uma cratera profunda, tá? E uma dessas a gente destacou, uma das últimas que foi descoberta. Né? A NASA coloca que isso são tubos de lava que a lava desapareceu, colapsou. Isso é uma possibilidade, mas o que eu defendo é que justamente esses tubos de lava podem ter sido utilizados e podem estar sendo utilizados até para a presença desses UFOs lá. Então, parte dos UFOs marcianos, entre aspas, estão saindo do interior do planeta, né? Pode estar saindo hoje, com toda certeza, através dessas aberturas, que algumas chegam a ter quase 200 metros de diâmetro. É muito, hein? Tá aqui, né? Esse é um print de uma das páginas da NASA com esse material. Não só a gente divulga os links, mas a gente, nessa fase mais recente, resolveu também printar
Porque a gente sempre tem aquele risco, uma imagem que está hoje lá, amanhã... Pode ter sumido. Pode desaparecer. Então a gente gosta de ter... Aí o link não vai funcionar, mas o print a gente tem. O backup ali, né?